Bom, gente, tudo bom? Esse é um vídeo especial para os alunos da Assembleia de Deus Semeando, no que concerne ao saxofone. Recentemente eu peguei meu saxofone barítono de volta e eu queria passar umas dicas para vocês sempre que precisarem revisitar esse vídeo para poder desenvolver numa área muito importante chamada escala e arpejo. É uma área fundamental. O método que eu utilizo é o método Amadeu Russo, é um método bastante conhecido. Para mim, é um método excelente com relação a exercícios de escala e arpejo, pelo menos que diz respeito a maior e menor. É um método bem completo e tem uma didática muito bacana, porque ele permite fazer a escala em velocidades distintas, sempre com a regulação de uma respiração nas escalas, que ela começa a sequência com uma colcheia, que é uma nota bem mais lenta do que a semicolcheia. Então ali, logo após a colcheia, se respira. Eu costumo já respirar desde a primeira para manter o mesmo ritmo de respiração do início ao fim. Embora eu venha fazer o exercício no sax barítono, os sax são de mesma mecânica, apenas variando com relação à afinação, né? Mas é a mesma mecânica. Por exemplo, quando eu começo a fazer um exercício de escala, eu procuro apertar bem as chaves para poder gerar uma memória mecânica. Então eu faço uma primeira vez apertando bastante, bem controlado, para numa segunda vez eu fazer de uma forma mais confortável, que é a forma definitiva. Então, por exemplo, nunca se começa uma escala com uma velocidade de batida padrão, ou seja, no metrônomo 120 batidas por minuto. A gente sempre começa numa velocidade que a gente tenha controle, senão de nada adianta. E aqui já começa um grande raciocínio, porque as escalas começam na sua tônica, avançam até a sua tônica superior e descem até a tônica de novo inferior. Ou seja, ela começa, por exemplo, no Dó, vai até o Dó, termina no Dó. Depois vem o Ré, vai até o Ré agudo e termina no Ré. Ou seja, são notas que nos norteiam, que limitam o nosso controle na escala. Então o que acontece? Vamos fazer aqui um pequeno trecho, porque a escala, como qualquer exercício, ele deve ser feito de forma gradual, por parte. Por exemplo, eu vou começar a primeira parte já vendo a velocidade que eu sou capaz de fazer. E todas as notas devem ter a sua valorização. Quem estuda comigo, eu uso um componente facilitador. Com o tempo o aluno absorve, não precisa usar mais, mas que no início é importante. É bom vocês utilizarem as vogais na pronúncia das notas. Por exemplo, no sax barítono, a embocadura ela é muito frouxa, é um instrumento muito grande, então não exige tanto controle de pressão. É mais um controle de embocadura mesmo, dela estabilizar num lugar para que a vibração fique o mais confortável possível. Não é tão projetado igual um sax soprano ou um sax alto. Ele é um saxofone mais de som de profundidade. Ele é um som mais de ambiente do que de, vamos dizer assim, um som penetrante, né? Então, projetado. Então a gente vai, eu sempre utilizo a vogal O e U, se for o caso, nas notas mais graves, porque aí a minha embocadura ela vai ficando mais bojuda, que é o que exige para esse instrumento aqui, tá? É só um detalhe. E conforme vai reduzindo o tamanho do sax, tende-se a ter um controle maior da embocadura, porque o espaço vai ficando menor, então tende-se a ter um pouco mais de pressão, mas muito cuidado nessa pressão para você evitar o guincho, tá bom? Então vamos partir aqui para a escala. Isso aí é para alunos que já estão nessa fase, tá? Se você ainda não está nessa fase, procura se aprimorar bastante nos sons, tá? E principalmente no salto de oitava, que é uma questão relativamente difícil para quem está começando. Vamos lá. Vocês viram que eu respirei logo na primeira nota, porque é uma colcheia que está ali. Aí eu faço uma primeira parte e faço depois uma segunda parte e emendo. Por exemplo, fiz uma primeira parte, aí estudo a segunda.
tá bom, eu emendo as duas e faço a terceira separada. Aí faço a terceira separada. Quando você vê, você já está fazendo todo o exercício aos poucos, sem perceber, sem dificuldade, com a maior tranquilidade do mundo. Repare que eu fiz as notas bem retas, com um som bem equilibrado, nenhuma ficou mais alta que a outra e não houve um desequilíbrio de afinação. Isso é o mais importante, porque você já ganha qualidade e controle de cara. E isso é uma coisa que você não vai precisar recuperar lá na frente, porque você já está fazendo desde já. Certo? Então, você segue a sequência, é uma respiração confortável, ok? A colcheia, nessa velocidade você tem um bom ritmo, um bom controle e vai adquirir uma boa qualidade de som. Então segue nesse ritmo aí. Eu prefiro fazer a escala respirando nas colcheias e fazendo elas ligadas na semicolcheia, para você ganhar mais controle. Staccato vai deixar a sua embocadura pesada e a escala mais lenta. Mas com o tempo, quando você aprimorar bem o controle que você deseja, na escala ligada, deve ser feita estacada. Por exemplo, depois com o tempo você vai fazer assim. Já no arpejo, que costuma ficar ao lado da escala no método, você começa todos eles com staccato. Como você vai subindo em oitavas diferentes, já nos primeiros lances do arpejo, é bom que você faça o trecho repetidas vezes, aquele que você tem mais dificuldade, nas oitavas acima. Por exemplo, você já tem dificuldade de cara no arpejo de Dó maior, que é o que nós estamos fazendo aqui. Um exemplo. Você tem dificuldade já nesse início, então você faz. Vai repetindo até você ter fluência nele. Aí você vai para o segundo. Se o segundo tiver difícil, a mesma coisa. Por exemplo, esse é o segundo lance do arpejo de Dó maior que está aqui no livro. Então você repete. Aí você combina os dois, repetindo várias vezes, que você ganha controle. Entendeu? Você vai ganhando, adquirindo controle. Faça isso em todos os arpejos, em todas as escalas. No exercício que acompanha a escala de número 2 e 3, você tem que raciocinar o seguinte: o número 2 são lances de 4 notas e o número 3 são lances de 8 notas. Procura dar um destaque maior à primeira nota de cada grupo. Isso vai facilitar o entendimento do professor que estiver com você e vai facilitar o seu controle. Por exemplo, vamos fazer um pedacinho do número 2. Reparou que eu bati todas as primeiras notas. Eu posso fazer isso de uma maneira mais suave. Eu fiz mais destacado para vocês prestarem atenção e fazer uma distinção entre os dois. No 3, você pode fazer modificando a vogal para os alunos que entendem a técnica da vogal. Por exemplo, quanto mais grave, mais eu uso as vogais U e O. U, O, nas notas. Na hora de emitir, a minha caixa acústica vai estar inserindo essas vogais aí. Quando é uma nota média, eu já utilizo a vogal A, E, que aí dá um controle de sonoridade mais equilibrado, mais aberto. E quando eu estou no agudo, eu posso usar um A e um I, até um I. No barítono não se usa tanto, mas nos outros sax se usa, porque aí a vibração fica toda na sua cabeça e já está bem próximo das notas agudas, porque o instrumento, vocês sabem, quanto maior a gente deixa o instrumento apertando mais chaves, mais as notas graves. Quanto menos a gente aperta os dedos ou procura se focalizar nas chaves mais agudas, o instrumento diminui de tamanho. Então, quanto mais próximo a coluna de A dessas notas, melhor para a emissão. Por exemplo, número 3. Entendeu? Você vai batendo as primeiras notas, porque aí você vai ter um destaque maior. Eu espero ter podido ajudar vocês. E se cuidem, vamos estudar, que isso aqui não é mole não. Um abraço para todos vocês. Paz.